Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje fazer o nosso segundo vídeo das recomendações de livros sobre história das disciplinas, tá bom? Então, são 3 vídeos, como eu havia comentado no vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo passado, depois que acabar esse vídeo aqui, corre lá, é um vídeo super curto, acho que 10 minutos. A gente vai apresentar lá a obra do professor Franklin Ferreira sobre a história do cristianismo, é uma obra bem introdutória e que lá você vai descobrir por que eu indico esta obra, tá bom? No vídeo de hoje, eu quero apresentar uma obra sobre a história da filosofia, né? E no próximo vídeo, nós trataremos aí uma história da educação. Então, e aí fecha esse ciclo de indicações de livros na área de história dessas disciplinas. Se você curte esse canal, clica aí no curtir do canal, compartilha com seus colegas, clica no sininho para você ser avisado de de outros vídeos. Nós temos algumas séries aí no canal e que espero que vocês gostem desse material que nós estamos publicando, tá bom? Bom, hoje a nossa ideia aqui é fazer uma indicação de um livro de história da filosofia, mas diferente do vídeo passado, eu quero indicar uma obra mais robusta. No vídeo passado eu indiquei uma introdução, justamente porque o professor Franklin ele indica uma boa bibliografia em cada tópico que ele está trabalhando. No caso de hoje, eu quero indicar já uma obra mais robusta para você gastar de uma vez e ter um bom material para você, que eu julgo aqui um material para a vida toda, tá bom? Então, qual que é o livro de hoje? Na verdade, se você olhar aí embaixo da câmera, vai ver que não é só um livro, né? É uma coleção, é uma nova história da filosofia ocidental do professor e doutor Anthony Kenny, né? Um Sir Anthony Kenny. Esse é um livro que foi lançado pelas edições Loyola, ok? E está em 4 volumes. É um bichão aqui, né? Bom, eu quero fazer alguns comentários sobre este livro. Primeiro, que o autor dele é Dr. Anthony Kenny, uma autoridade no quesito filosofia. Ele já foi pró-reitor da Universidade de Oxford, tem diversos doutorados honoris causa, fora doutorado acadêmico. Escreveu muito material na área de filosofia. É assim, uma das grandes autoridades. Se você já estudou filosofia e nunca ouviu falar do Dr. Anthony Kenny, dá uma pesquisada. Materiais que eu tenho dele, né, em forma de livro, eu tenho este aqui, a História da Filosofia Ocidental, e tem um livro que eu não sei se ele tem em português do Brasil, mas eu sei que ele tem em português de Portugal, que é uma história concisa, né, um livro menor, aproximadamente 500 páginas, que ele vai dar uma resumida num material da filosofia, tá bom? Esse livro tem algumas qualidades, além de ter sido escrito por uma autoridade como o Dr. Anthony Kenny, e eu quero apresentar pelo menos 3 delas, que eu julgo assim serem imprescindíveis e diferentes no quesito história da filosofia. Bom, normalmente quem começa a estudar a história da filosofia, o primeiro livro, acho que o mais comum da gente ter acesso, é o do Bertrand Russell. Ele é o mais comum, e como o próprio Anthony Kenny trata aqui, né, e se você já leu a obra do Bertrand Russell, você percebe que ele tem algumas posições contrárias a alguns autores, ou algumas posições que hoje percebe-se de forma diferente em alguns autores, como Aristóteles, por exemplo, entre outros. Existem outras diversas obras de história da filosofia e todas elas trabalham quase que na mesma linha, inclusive a história concisa do Anthony Kenny. Porém, esta obra ela traz um diferencial, tá bom? Então, como é que funciona os livros de história da filosofia normalmente? Normalmente eles trabalham de uma forma linear, tá? Quer dizer, eles vão lá trabalhar a história dos pré-socráticos, as histórias dos socráticos, filosofia medieval, tanto alta quanto baixa. Então você vai ter ali Agostinho, vai ter Maimonides, vai ter Aquino, vai ter Averroes, vai ter Avicena e por aí afora. Depois passa para a filosofia já humanista, filosofia iluminista ou moderna. Você já tem depois a filosofia já dentro do campo de uma modernidade já mais consolidada, estruturalismo, pós-estruturalismo e por aí afora. Então, normalmente segue essa ordem cronológica, tá bom? E esta obra do Dr. Kenny segue uma ordem cronológica nos seus primeiros capítulos. Quer dizer, nós temos aqui 4 volumes, tá bom? Cada volume vai tratar de um período da história. Por exemplo, o volume número 1
trata sobre filosofia antiga, né? Os gregos e os romanos, basicamente. Pré-socráticos, depois Sócrates, Platão, Aristóteles, Plotino e alguns outros autores. Depois nós temos, no volume 2, a filosofia medieval, tá bom? Ela vai começar aqui pro autor lá em Agostinho e ele vai levar até o início aí da Renascença. Então você vai ter aqui Agostinho, Avicena, Averroes, Aquino e entre outros autores. Depois nós temos aqui o terceiro volume, que é o Despertar da Filosofia Moderna. Então é aqui onde você tem ali Renascença, Humanismo, Reforma Protestante, o início da filosofia moderna. Então você tem aqui Descartes, você tem Bacon, você tem Hume, você tem diversos outros, me fugiu aqui a mente agora, outros autores da época. É muita gente. E nós temos o último volume que já na filosofia no mundo moderno, né? No nosso mundo contemporâneo. E aqui é um negócio interessante. Aqui você vai ter, por exemplo, a revolução da filosofia da linguagem. Então você tem Wittgenstein, por exemplo. Você tem Nietzsche, com a questão da filosofia da psicologia. Você tem aqui o próprio Bertrand Russell, entre outros autores, né? Derrida, entre outros autores da filosofia mais contemporânea, tá bom? Então, nessas obras, então ele vai trabalhar aqui de uma forma cronológica. Nos primeiros capítulos de cada uma das obras, ele trabalha uma linha cronológica dos principais autores, tá bom? Isso aqui é, assim, obrigatório, porque eu preciso entender esses autores onde eles estão, né? Lembra que todo autor, em certo sentido, ele é filho da sua própria época. Então, a gente pode ter brilhantes ideias dos autores, autores que a gente que sim, viram lá na frente, autores que nós usamos até hoje, porque as perguntas que a filosofia trabalha, uma parte da filosofia, uma grande parte da filosofia, né, vai trabalhar com o que nós chamamos de grandes perguntas, né, aquelas perguntas que a empiria só por si não consegue, né? Quer dizer, você não consegue somente olhando a realidade perceber elas. São as grandes questões, as questões que vão para além, de onde viemos, para onde vamos, qual é a causa primeira de estarmos aqui, qual a nossa teleologia, para que o humano existe, quem é esse ser humano. Então essas são questões aí da filosofia, ok? A filosofia ela está aqui naquela base de todas as disciplinas, né? Nós analisamos todas as disciplinas dentro do campo da filosofia. Então é necessário ter um conhecimento de onde estão, qual é o contexto histórico de cada um deles e tudo. Porém, o Dr. Kenny ele faz uma outra coisa. Eu vou abrir aqui na minha mesa os 4 livros aqui do jeito que eu estudo normalmente, para eu fazer pesquisa. As 4 obras que vão estar aqui, ele vai trabalhar, por exemplo, alguns temas, e esses temas eles vão percorrer as 4 obras, com alguma variação, por questão de até como que aquele período da história tratou aquele tema. Mas eu vou pegar um tema que ele basicamente está em todos os períodos. É um tema que é do início ao fim da humanidade, ou desde quando a humanidade começou a pensar de forma assim teórica, de abstração. Nós temos aí a metafísica, por exemplo. Então a metafísica é aí o estudo, né, que a gente pode usar de exemplo aqui. Então, ó, se você observar aqui no livro, eu vou virar o sumário aí para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Aqui. No item 6, vamos ver se a câmera pega bem. No item 6, tá vendo aqui, ó? Ele vai trabalhar a questão da metafísica. Então, o que existe, o que é a metafísica, questão do ser, questão do existir e tal. Então, por exemplo, aqui eu posso olhar metafísica na filosofia antiga. Pô, Ricardo, eu queria entender a relação, como os filósofos da antiguidade grega, por exemplo, trabalharam metafísica com, por exemplo, a filosofia pós-estruturalista, né? Então ali Wittgenstein, entre outros. Então, eu vou vir aqui, então deixa eu mostrar aqui no sumáriozinho, porque eu acho que fica mais fácil para nós vermos. Tá vendo aqui, ó, lá no item número 7, ele trata da metafísica, ok? Então ele vai trabalhar aí nominalismo, realismo e por aí afora. Aí eu posso fazer um comparativo de como é que os filósofos lidaram com a metafísica no contexto mais contemporâneo, como é que eles lidaram na Grécia Antiga, como é que eles lidaram, por exemplo, na filosofia medieval. Então eu posso vir aqui na filosofia medieval, abrir o livro, vamos abrir lá no item da própria metafísica. Aqui, ó. Então,
ele vai apresentar aqui. Deixa eu abrir aqui para facilitar a nossa vida. Aqui, 219. Então, tá vendo? Ó? Eu vou lá e começo a fazer um olhar da metafísica medieval e por aí todas as disciplinas. Ele vai trabalhar uma variedade de disciplinas. Por exemplo, a ética ele vai trabalhar em todos os livros. A questão da mente e da alma ele trabalha em quase todos. A questão da física, questão da epistemologia, né, e do conhecimento. Então, o que é conhecimento e como conhecemos, né? Ele vai tratar. Então, como é que esses assuntos foram abordados nas diversas épocas e por diversos filósofos diferentes. Então, para mim, essa é a grande, assim, é uma das grandes coisas desse livro. Para campo de pesquisa, ele facilita muito a vida, porque você tem aqui um panorama geral de como que esses autores nas diversas épocas trataram de um único assunto. E quem já fez pesquisa desse tipo, eu estou conduzindo hoje uma pesquisa na área da antropologia filosófica. Por exemplo, a mente e a alma é uma das partes aí que a gente vai estudar na questão da antropologia filosófica. Pô, eu posso abrir aqui os 4 livros e tentar ter uma noção geral de como cada um deles tratou a questão da mente e da alma, dessa relação nas diversas épocas, tá bom? Então, isso é uma grande coisa desse livro. Uma outra coisa que eu julgo ser muito interessante, então nós falamos de duas, né? Primeiro, esse conhecimento geral da história da filosofia, a divisão das disciplinas, quer dizer, ele pega uma disciplina como metafísica, como ética, como que as diversas épocas e os diversos filósofos dessas épocas trataram essa disciplina, e por último está na linguagem do texto. Então, isso aqui é interessante. A tradução também está muito boa, eu pelo menos achei muito boa. Nós temos aqui dois tradutores, né? Na verdade, o tomo 1, 3 e 4 foi o Carlos Alberto, vamos ver se a câmera fuga, Bárbaro, e se eu não me engano, o tomo 2 teve o segundo tradutor, aqui no tomo 2, foi o Edson Bini, tá bom? No tomo 2 aqui. Então, material muito bom, ok? Uma boa tradução. A linguagem que eu estava comentando é uma coisa interessante. Por quê? Porque ele não escreve para filósofos. Isso é uma coisa importante. Muitas vezes, por mais conhecimento que eu tenha, por mais estudo, por mais que eu esteja acostumado, existem alguns termos filosóficos, assim como existem em todas as disciplinas, termos bem específicos. Então, o Dr. Kenny ele faz uma coisa interessante. Ele não trabalha somente de uma linguagem, lógico, ele não trabalha uma linguagem assim simplista, ok? Ele vai dar nome aos bois aí, né? Mas quando ele traz um nome, um tema que é bem característico de uma filosofia específica, uma palavra muito específica, que se aplica de uma forma muito específica naquele autor ou naquele tempo, a gente pode ter a própria palavra metáfora, né? Se você estudar metáfora nas diferentes épocas da filosofia ou alegoria, você vai perceber distinções aí importantes. E também uma coisa importante é lembrar que tem termos que no senso comum significam uma coisa, mas no campo filosófico significa outra. Então a gente tem muita confusão hoje, com a filosofia sendo uma coisa que está se popularizando nos últimos anos, é que a gente acaba tendo a confusão de termos filosóficos e conceitos do nosso cotidiano, do nosso senso comum. Então rola uma confusão, né? Eu já vi, por exemplo, a confusão do mundo das ideias de Platão com a questão da ideologia contemporânea aí, né? Então tem uma distinção entre termos específicos de autores, de momentos filosóficos ou da própria filosofia, tá bom? Então o Dr. Kenny, quando ele traz um tema desse, um nome, uma forma, ele explica. Isso aqui é muito importante. Então mesmo pessoas que não têm, nunca tiveram contato com filosofia, conseguem compreender o texto. Nem que não seja na primeira leitura, seja na terceira, na quarta, na quinta leitura, tá bom? Então este é um livro muito bom. Já estendi demais aí o vídeo. Esse livro ele vai trazer para nós é um material para aprendizado, quer dizer, você quer estudar a história da filosofia? Tá aqui o material. Você tem um material assim que abrange toda a história, é muito bom mesmo. Você quer um material de pesquisa, quer dizer, um material onde você vai sentar e vai se aprofundar no conhecimento? Também está aqui, principalmente por causa daquela questão que eu falei, da disposição que ele coloca os temas ao longo das épocas em cada um dos tomos.
Se você quer um material para pesquisa rápida, muitas vezes, eu usei ele essa semana mesmo, semana retrasada mesmo, eu usei ele para uma pesquisa muito rápida, eu precisava lembrar um termo, uma ideia ali de um autor da filosofia da linguagem aí, que é o Wittgenstein, e aqui rapidamente peguei aqui o livro, fui exatamente no ponto do termo que eu queria, naquilo que o Dr. Kane explicou e, putz, aquilo me ajudou a escrever, a ter uma referência durante o trabalho ali, o artigo que eu estava escrevendo. Então, é um negócio bem legal, eu acho que vale bastante a pena. Lógico, né? Não é um livro assim, pro preço comum de livros, ele não é um livro baratinho, ok? Ainda mais que você vai pagar por cada um dos livros, ok? Você tem que comprar. Acho que a Loyola vende a coleção completa, mas as livrarias que eu conheço, cada uma vende aí. Algumas vendem até separados, né? Então, não tem todos os tomos. Você pode encontrar aí em sites como a Amazon, por exemplo, Estante Virtual, até livros, versões usadas desse livro, vale a pena, tem material de usado que vem com muita qualidade. Livros que eu tenho aqui que só tem usado, você não tem como comprar ele novo, né? A gente não pode ter esse preconceito do livro usado. Eu tenho bastante material de livro com o que eu comprei já usado, que vale muito a pena, tá bom? Então, fica aqui a indicação, um baita livro para nós. Eu acho que vocês, se adquirirem essa obra, não vão se arrepender, tá bom? Então, parabéns aí para Edições Loyola por esse material muito legal, que já está faz um tempo aí no mercado. O livro Uma Nova História da Filosofia Ocidental, da Edições Loyola, do professor e doutor Sir Anthony Kane, tá bom? Espero que vocês gostaram desse vídeo e assistam os outros vídeos no canal. A gente tem uma série aí sobre fundamentos da educação. Nós estamos tratando aí, já tratamos de alguns assuntos básicos introdutórios, estamos começando a falar um pouco de antropologia filosófica, quer dizer, o tipo de ser humano que está diante de nós, que nós educamos e que nós somos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do material e nós vamos nos vendo aí nos próximos vídeos. Até mais!